Olá, você, paz e bem. Sou o professor Carlos Alberto. Estamos em Aprendendo a Filosofar e hoje nossa videoaula será interdisciplinar, inspirado, sobretudo, no livro do professor Nicolau Shevchenko, O Renascimento. Vamos hoje corrigir 6 questões de história, com uma pegada também na filosofia e também na sociologia, todas questões pretéritas das provas do Enem. Então, hoje, nossa aula será correção de exercícios vestibulares com o tema Renascimento nas provas do Enem. Antes de compartilhar nossos Canvas, peço que você deixe o seu like e, se você, por acaso, ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em Aprendendo a Filosofar. Caso queira, posso enviar a quem interessar os Canvas da aula de hoje. Vamos então à nossa aula. Bom, aí está o nosso Canva inicial. Coloquei algumas obras de artes do Renascimento, O Homem Vitruviano, obra do século XVI, de Leonardo da Vinci. Coloquei A Criação de Adão, de Michelangelo Buonarroti, que está na Capela Sistina, no teto da Capela Sistina, no Vaticano. E também botei aqui a criação, da Vênus, de Sandro Botticelli. Vamos então à primeira questão. Enem 2020, prova digital. Era em meio à pandemia e a prova do Enem, nessa ocasião, foi uma prova digital. Vamos à questão. 1. Sempre que se evoca o tema renascimento, a imagem que imediatamente nos vem à mente é a dos grandes artistas plásticos: Michelangelo, Rafael, Donatello, Botticelli e outros mais, e de suas obras mais famosas, amplamente reproduzidas e difundidas até os nossos dias, como a Mona Lisa e a Última Ceia, de Leonardo da Vinci, o Juízo Final, a Pietà e o Moisés, de Michelangelo, assim como as inúmeras e suaves Madonas, de Rafael Sanzio, que permanecem ainda como modelo mais frequente de representação da Mãe de Cristo. Como veremos, de fato, as artes plásticas acabaram se convertendo num centro de convergência de todas as principais tendências da cultura renascentista. Nicolau Shevchenko, O Renascimento, essa obra que vos mostro e que já mostrei para vocês. Campinas, editora atual, 1988. Esse movimento cultural, o Renascimento, inserido no processo de transição da modernidade europeia, caracterizou-se pela o quê? Letra A, validação da teoria geocêntrica. O que é a teoria geocêntrica? É uma concepção de astronomia que prevaleceu no mundo antigo, sobretudo com Aristóteles, com Estrabão, com o capítulo 10 do livro de Josué, na Bíblia Sagrada, se defendia uma teoria geocêntrica, colocando geo, a Terra, no centro do universo. Isso será refutado, sobretudo, no Renascimento cultural. Já no mundo antigo, um pensador, Aristarco de Samos, defendia a teoria do heliocentrismo. Porém, ele foi derrotado por uma gama muito maior de outros grandes pensadores que defendiam o geocentrismo lá no mundo antigo. E no mundo medieval prevaleceu também a teoria geocêntrica. Mas, no Renascimento, se questiona a teoria geocentrista, com Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno e outros pensadores do Renascimento. Então, não se validava, já no Renascimento, por esses grandes pensadores, a teoria geocêntrica. A opção A não nos serve. Letra B, valorização da integração religiosa. Os homens do Renascimento não é que eles sejam ateus, não é que eles neguem a existência de Deus, da transcendência, porém, eles não querem explicar questões científicas, sobretudo no mundo do Renascimento, a partir de uma perspectiva
única e puramente religiosa. Então, não é também a opção B. Letra C, afirmação dos princípios humanistas. É isso, a opção correta é a letra C. O homem do renascimento cultural procura afirmar os valores, os princípios humanistas. O homem, daí humanismo, como a criação mais perfeita de Deus. William Shakespeare, um grande pensador do Renascimento, vai dizer: que maravilha é o homem, tão completo, tão bom no seu pensar, no seu agir, que eu quase poderia confundi-lo com Deus. Isso é um exemplo da valorização, por vezes, poderíamos dizer, da supervalorização do homem. Opção correta, letra C, da questão 1. Letra D, somente para a gente poder descartá-las. Legitimação das tradições aristocráticas. Aqui, a burguesia ganha força. Em alguma questão aqui, veremos o mecenato. O mecenas era aquele que financiava a obra de arte no Renascimento, que até poderia ser um aristocrata, mas o fato é que, no Renascimento, a burguesia vai se fortalecendo também como classe social. Incorporação das representações góticas. A arte gótica é a arte, sobretudo, da Baixa Idade Média, do século XIII, do século XII, etc. A Catedral de Notre-Dame de Paris, e eu fiz uma videoaula explicando toda a construção dessa catedral. Posso colocar aqui o link na descrição desse vídeo, a quem interessar. A Catedral de Notre-Dame de Paris é uma obra de arte gótica, é uma obra de arte da Baixa Idade Média. Ela é ampla, alta, é uma grande construção, suas torres também são bastante altas, com os seus vitrais e etc. É uma obra do gótico, é uma obra da Baixa Idade Média e não é a obra do Renascimento cultural. Vamos à questão número 2. Repare que na questão 2, também a questão é feita a partir de um texto de Nicolau Shevchenko, no mesmo livro que mostrei para vocês, aqui, O Renascimento Cultural. Quem tiver oportunidade, adquira-o e leia. É um livro bom, fácil de se entender e que vai te dar uma boa bagagem para entender o tema do renascimento cultural e também a revolução científica. Vamos à questão 2, Enem 2011. Aqui, no caso, foi a questão 38 da prova amarela do Enem. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Nicolau Shevchenko, de novo, Campinas, Unicamp. Ele foi professor na Unicamp e também na PUC de São Paulo. Já nos deixou, morreu com pouco mais de 60 anos. Uma pena. Obra de 1984. Vamos agora ao comando da questão. O texto apresenta um espírito da época, que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre o quê? No Renascimento cultural. Fé e misticismo? Não. O Renascimento já vai questionar um pouco o misticismo que foi tão forte no mundo medieval. Não é que os homens do Renascimento não tivessem fé, mas a fé deles já vai ser uma fé mais razoável, mais racional. Letra B, ciência e arte. Correto é a letra B, a opção certa aqui nessa questão, inspirada em Nicolau Shevchenko. O espírito da época tentava estabelecer a relação entre ciência e arte. Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci, todos eles faziam, inclusive, dissecação de cadáveres. Eles faziam ciência e faziam arte. Para você pensar uma obra de arte do Renascimento, não pense que seria fácil para um homem, por mais que seja um gênio, como Michelangelo, pintar, por exemplo, a criação de Adão, ou o Noé embriagado, que ele pinta também
no teto da Capela Sistina. Ali ele vai estudar a anatomia do corpo humano para fazer obras tão brilhantes como ele fez. Então ali nós temos arte junto à ciência. Opção correta, letra B. Questão número 2, letra C. Agora, cultura e comércio. Bom, o artista, é claro que ele também se preocupa em vender a sua obra de arte, mas a prioridade aqui não é o comércio. O mais importante para um artista, sobretudo aqui pensando o Renascimento, é que a sua obra fique para a posteridade e ele também, sua memória, chegue até nós. E quem não conhece, nunca ouviu falar desses artistas que eu venho aqui citando para vocês. Letra D, política e economia. Amigos, o texto aqui não aborda questões políticas, embora a política esteja envolvida em todas as dimensões do trabalho humano, mas aqui o foco não é a política. Letra D, astronomia e religião. Embora esses pensadores também se envolvessem com astronomia e também fossem religiosos, não podemos esquecer que Galileu Galilei, grande pensador, filósofo, cientista italiano, ele era muito católico, como a maioria aqui dos artistas que a gente vai ver no Renascimento. Sua filha, inclusive, era freira, mas ele procura fazer ciência e não simplesmente se submeter à religião sem nenhum tipo de questionamento. Então, número 2, opção correta, letra B. Vamos à questão 3. Em Utopia, tudo é comum a todos. Questão da prova do Enem de 2018. A distribuição dos bens lá não é um problema. Não se vê nem pobre, nem mendigo. E, embora ninguém tenha nada de seu, todos são ricos. São ricos porque partilham aquilo que têm. Haverá maior riqueza do que levar uma existência alegre e pacífica, livre de ansiedades e sem precisar se preocupar com a subsistência? Thomas Moros, aqui na sua obra Utopia, um pensador inglês que acabou sendo executado porque não quis fazer a conversão do catolicismo pelo anglicanismo por Henrique VIII na Inglaterra. Retirado da obra de Thomas Moros, escrita no século XVI, 1500 e alguma coisa, esse trecho influenciou movimentos sociais do século XIX. Então a questão se fundamenta no século XVI e faz uma referência ao século XIX. Que lutaram para o quê? Letra A. Inibir a ascensão da burguesia. No século XVI, não se quer inibir a ascensão da burguesia. Mas aqui o objetivo da obra de Moros é mais do que questionar a própria burguesia em si. Ele tem outras finalidades que veremos aqui. Letra B. Evitar a destruição da natureza. Os argumentos e um pensamento mais ecológico não era uma prática no século XVI. O homem do Renascimento acreditava que a natureza tem recursos infinitos e que o homem pode explorá-la à vontade. Combater o domínio do capital, é isso aí. O movimento do século XIX, inspirado aqui na obra de Moros, está tentando combater o domínio do capital. Aqui, no caso, é uma questão inspirada no século XVI, que fala do século XIX. E no século XIX se quer dominar, combater o domínio do capital. Letra D. Eliminar a intolerância religiosa. Não é essa a questão aqui central da obra de Thomas Hobbes, mas sim fazer com que os homens vivam uma condição de igualdade, embora o mundo do Renascimento fosse marcado também, sobretudo no século XVII, pela intolerância religiosa, e também no século XVI. Superar o atraso tecnológico não é o tema da questão. Tá? Aqui não se fala exatamente em atraso tecnológico. Então, a opção correta é a letra C, combater o domínio do capital no século XIX. Questão 4, Enem, PPL, questão de 2012. Vamos à questão. Assentado, portanto, que a escritura, em muitas passagens, não apenas admite, mas necessita de exposições diferentes do significado aparente das palavras, parecem-me que
nas discussões naturais deveria ser deixada em último lugar. Galileu Galilei, ele é um cristão católico. A Bíblia é uma autoridade, um documento de fé, mas não, está dizendo Galileu aqui para a gente, um documento de ciência. Segundo texto, o texto extraído da carta escrita por Galileu Galilei, cerca de 30 anos antes de sua condenação pelo Tribunal do Santo Ofício, discute a relação entre ciência e fé. Problemática cara no século XVII, o século da Revolução Científica. A declaração de Galileu Galilei defende o quê? Letra A. A Bíblia, por registrar literalmente a palavra divina, apresenta a verdade dos fatos naturais, tornando-se guia para a ciência. O que acabamos de ler é que Galileu Galilei está dizendo que a Bíblia não é guia para a ciência. Simples assim. Letra B. O significado aparente daquilo que é lido acerca da natureza da Bíblia constitui uma referência primeira. Não, o texto não nos diz isso, mas sim que a Bíblia não é a referência primeira, a palavra sobretudo, que vai dizer o que deve ser falado acerca da ciência. Letra C. As diferentes exposições quanto ao significado das palavras bíblicas devem evitar confrontos com os dogmas da igreja. Não, aqui dogma, só para que alguém por acaso não saiba, dogma é uma verdade de fé que não é questionada pelo religioso em si, mas aqui Galileu Galilei vai dizer, por exemplo, embora o livro de Josué, no capítulo 10, nos aponte a ideia do geocentrismo, a Bíblia não é um documento de verdade científica. Deixemos que os cientistas falem sobre isso. Então, não pode ser a letra C, porque vai acabar havendo confrontos com dogmas da igreja. Letra C não nos cabe aqui. Letra D. A Bíblia deve receber uma interpretação literal, ou seja, ao pé da letra, porque, desse modo, não será desviada a verdade natural. Definitivamente não é isso. Essa opção deve ser logo descartada, porque não se vai propor aqui, por Galileu Galilei, uma interpretação literal ao pé da letra do texto bíblico. Obviamente, só nos sobrou a letra E. Os intérpretes precisam propor para as passagens bíblicas sentidos que ultrapassem o significado imediato das palavras. Ou seja, não se deve ler a Bíblia quando se fala sobre ciência ao pé da letra. Essa é a proposta de Galileu Galilei, de Giordano Bruno ou Nicolau Copérnico e outros que viveram a época do Renascimento cultural e da Revolução Científica. Então, número 4, opção correta, letra E. Vamos à quinta questão. Atenção, não durma aí, hein? Enem, 1999. Questão antiga, mas vale aqui para a gente. Vejam que o tema é muito recorrente nas provas do Enem. Depois de longas investigações, convenci-me, por fim, de que o Sol é uma estrela fixa, rodeada de planetas que giram em volta dela, e de que ela é o centro e a chama. O Sol está no centro do sistema solar, é o que se define aqui. Para alguns pensadores da época, o Sol estaria no centro do universo, mas depois, com o avanço da ciência, isso vai ser também refutado. Que, além dos planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro como satélites, a Lua, por exemplo, em redor dos planetas principais, e com estes em redor do Sol. Não duvido de que os matemáticos sejam da minha opinião, se quiserem dar-se ao trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada das demonstrações que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura Sagrada, a Bíblia, a que torçam o sentido
Desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos. Nicolau Copérnico, sobre a revolução dos orbes celestes. Aqui no canal, já fiz uma videoaula também discutindo Nicolau Copérnico e vou colocar aqui na descrição desse vídeo para quem quiser. Vamos agora a uma segunda parte de um trecho, porque a questão é intertextual. Temos um texto de Copérnico e o outro de Leonardo da Vinci. Vamos ao texto de da Vinci. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como o navegador que embarca em um navio sem leme nem bússola, estão perdidos. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria, antes de fazer de um caso uma regra geral. Experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. Leonardo da Vinci, aqui, obra do século XVI. O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos é uma questão intertextual para exemplificar o racionalismo, característica do mundo renascentista. Moderno é o quê? Vamos lá. Letra A. A fé como guia das descobertas. A fé não poderá ser aqui o guia das descobertas. Fé sempre acompanhada, sim, de razão. Letra B. O senso crítico para se chegar a Deus. Também não é o que os textos aqui estão nos mostrando, por favor. Letra C. A limitação da ciência pelos princípios bíblicos. Não, seria o contrário. A limitação da Bíblia nos aspectos que dizem respeito à ciência pela investigação científica, empírica, racionalista, o que quer que seja. Letra D. A importância da experiência e da observação. É isso. A experiência e a observação. Um trabalho científico. Aqui nos falou Nicolau Copérnico. Não devemos deixar que homens que não são, que não dominam a matemática, serem autoridade em matemática. É o discurso de autoridade. E o nosso Da Vinci vai dizer: devemos verificar, investigar empiricamente para chegar a uma verdade. Opção correta, a letra D. E a letra E, só para a gente poder dizer que não é, vamos lá. O princípio da autoridade e da tradição. Não, aqui a tradição religiosa não será a última palavra, e tampouco a autoridade. Vamos à última questão, que é uma questão muito mais sociológica. Vejamos. Enem 2017. O garfo muito grande, com 2 dentes, que era usado para servir as carnes aos convidados, é antigo, mas não o garfo individual. Este data, mais ou menos, do século XVI, Renascimento Cultural, Alta Renascença, e difundiu-se a partir de Veneza, norte da Itália, onde havia muitos mecenas, e da Itália em geral, mas com lentidão. O uso só se generalizaria por volta de 1750. Quem nos diz isso é Ferdinand Brodel, historiador, em sua obra Civilização Material, Economia e Capitalismo. Bom, no processo de transição para a modernidade, o uso do objeto descrito, no caso o garfo, relaciona-se a o quê? Letra A, construção de hábitos sociais. É isso. Aqui é uma questão mais sociológica. Os hábitos sociais vão sendo construídos ao longo do tempo também histórico, com mudanças e continuidades. Então, o garfo usado a princípio para se servir a carne aos convidados, coletivamente, depois será usado de maneira individual, com as regras de etiqueta que nos chegou pelos franceses ao longo da história. É uma questão de construção de hábitos sociais, é uma questão cultural. A cultura se faz por hábitos, valores, tradições
que são passados de geração em geração numa sociedade. Isso é uma definição básica e sociológica. Letra B, introdução de medidas sanitárias. Aqui não se falou de questões sanitárias, embora não sejam absurdas, mas aqui não está no texto. Não vamos inventar e fazer o texto dizer o que ele não diz. Letra C, ampliação das refeições familiares. Também o texto aqui não fala da ampliação, mas sim no uso individual do garfo como talher à mesa dos indivíduos. Letra D, valorização da cultura renascentista. Essa aqui é a opção que é o detrator, para que você erre, tá? Está dentro do renascimento cultural, porém, ela vai se desenvolver aqui, sobretudo, lá no século XVIII. Século XVIII é iluminismo, e temos vídeo no canal tratando dessa temática. E, por fim, a letra E, incorporação do comportamento laico, ou seja, não religioso. Isso aqui não está em questão aqui na nossa prova do Enem, questão número 6. Portanto, a opção correta é a letra A. Por fim, mostro para vocês aí o gabarito das questões que fizemos. Número 1, letra C, 2, B, 3, C, 4, E, 5, D, 6, A. E, claro, coloco aí o livro do professor Nicolau Sevchenko, que mostrei aqui para vocês. É uma obra de baixo preço, sugiro que você compre, leia e faça seus comentários aqui em Aprendendo a Filosofar. Muito bom? Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, e que o nosso bom Deus vos abençoe. Tchau, tchau.